Bom dia, galera. É, deixa eu filmar uma coisa pra vocês verem. Tá vendo ali, ó? Geralmente é onde eu filmo, né? Aí esse carinha, ele veio me acompanhando desde lá de baixo, ombro com ombro, do meu ladinho. Aí a famosa sincronização, né? Quando eu chego, eles fazem tudo na mesma hora, no mesmo instante. Aí eles já sabem onde eu gravo, os hackers que nem ontem. Ontem foi uma dificuldade pra eu conseguir postar aquele vídeo que eles não queriam que eu postasse de jeito nenhum. E aí chegou esse cara, ele vem me acompanhando ombro pro ombro. Parece uma pessoa normal, né? Mas a pessoa tá ali do seu ladinho, ombro com ombro, andando na rua, desde lá de baixão. Aí veio sentado justo no lugar que geralmente eu gravo. Quando eu venho aqui eu gravo ali, né? E eu já tinha que dar uma volta aqui nessa praça mesmo. Já aproveitei, dei uma volta e tô perto também do lugar onde eu gravava. Aí hoje os macacos voadores passou gritando, né? Para de falar, fica quieto então. Fica quieto, meu, destruíram minha vida. Além de ter destruído a minha vida, não tão satisfeitos, eles não me deixam sossegado 24 horas por dia. A qualquer casa que eu vou, eles estão me perturbando. Com gente da vizinhança, usando gente das próprias casas que eu moro. Tá, gente? Porque assim, pode parecer, às vezes, que tá tudo bem. Talvez a vizinhança não perceba nada, mas quem mora dentro daquela casa que eu tô morando, nas casas que eu moro, eles ficam ali, gente, perturbando, irritando, provocando as mais variadas. Um dia eu vou gravar ainda sobre isso, tá? Enfim, é porque é muita coisa pra falar. Mas já falaram hoje os macacos voadores. Para de falar, não sei o quê. Eles não param de me stalkear. Destruíram a minha vida, não param de me stalkear. E, gente, ó, falar pra vocês. Olha, hoje eu quase não consegui sair de casa pra gravar. Porque eu não posso ficar me esforçando assim, gente, com essa andação. Mas lá não dá pra gravar. E eu tenho que gravar isso, que nem eu falei pra vocês. Sei lá quantos dias de vida eu ainda tenho. Vai saber. Até hoje eles não quiseram, né? Mas pode ser que eles mudem de ideia, né? E então, gente, eles sabem perfeitamente os lugares onde eu vou. Eles sabem certinho. Eles acompanham meu celular. É tudo hackeado, entendeu? E então é isso, tá? Deixa eu gravar hoje, gente. Eu falei daquele pirueiro que eu trabalhei pra ele, que depois ele confessou que trabalhava pra essa organização criminosa. E essa organização criminosa tinha até carteirinha e tudo. Então, né? Aí foi assim a minha história com ele. E aí depois, gente, pra você ver como é uma coisa como é uma coisa coletiva e ensinada, que todos eles agem da mesma maneira, todos eles fazem a famosa sincronização, todos eles sabem certinho os lugares certinho que você está, através de olheiros, pessoas que ficam olhando, e através também de alguma tecnologia espalhada pelas cidades. Não é possível, entendeu? E esse cara, eu jamais imaginava que ele fazia parte dessa organização criminosa aí e que ele tinha até uma função com carteirinha e tudo dentro dela. Então, deixa eu contar sobre ele, porque ele fez sincronização comigo também, tá? Depois de um tempo. Aí ele revelou a máscara dele. Que nem eu falei pra vocês, só duas pessoas foram sinceras comigo até hoje nessa história toda. Esse pirueiro e um outro cara de outro estado que eu fui morar lá, que o cara contou minha capivara, né? É um linguajar aí policial que fala, né? Quando a pessoa puxa o seu histórico, mas ele puxou, passaram para ele lá no outro estado, o histórico da minha vida forjado, que nem eu falei, não é o histórico verdadeiro, o real fato das coisas. Eles disseminam uma história fake, uma história falsa sobre mim, distorcendo, invertendo completamente a situação. E esse outro cara do outro estado aí, um carinha, ele foi a única pessoa sincera comigo, que falou mesmo o que estava acontecendo, falou coisas, detalhes da minha vida, cara que eu nunca vi na vida. Como é que o cara sabia detalhes da minha vida aqui de São Paulo? Eu fui morar lá no em outro estado e o cara contou por tintim por tintim, mas contou a versão que eles querem passar para as pessoas, né? A versão que vai beneficiar eles, que não vai mostrar os crimes deles, né? A real história, que eu sou vítima e não o contrário, que eu tô todo prejudicado, não o contrário.
E esse povo é sujo, gente. Esse povo é muito imundo, muito, joga muito baixo. São muito sujos mesmo. Então tá, aí voltando ao pirueiro, né? Aqui em São Paulo a gente fala pirueiro, vocês aí de outro estado é Kombi, né? Aqui é perua. Van, Kombi, né? Que vocês falam. Mas aqui São Paulo é perua. E então eu comecei a trabalhar, foi assim, eles me levaram à falência, né? E eu comecei, na época eu ainda podia andar, tal. O único servicinho assim que a minha mente suportava era esse, de ficar na rua, panfletando nos farol dos carros, panfletando coisas que eles tinham, os serviços que passavam lá para ele panfletar. Então, cara, eu tava andando um dia no centro da minha cidade e vi uma senhora, né? Vi várias pessoas, né? Aí perguntei pra uma moça, perguntei pra um cara, aí os dois falaram a mesma coisa. Conversa com aquela senhorinha ali que ela é sogra do cara. Aí fui conversar com uma senhorinha, né? Era justamente a sogra desse cara, ela tava panfletando na rua também. Falei, me fala uma coisa, a pessoa pediu pra me falar com você, não sei por que tem que falar com você. Eu queria trabalhar disso. Ela falou, você falou com a pessoa certa, eu sou sogra do cara aí, do pirueiro, né? Aí ela me passou o contato dele, aí depois disso eu comecei a trabalhar com ele, peguei o contato dele, a gente começou a conversar. Cara, trabalhei tanto com aquele cara, nunca enrolei. Sempre fui, tudo que eu faço na vida, gente, eu faço bem feito. Quando não me boicotam, né? Eu faço bem feito. Caramba, eu dei meu sangue ali na rua, trabalhei pra caramba. O dia inteiro de pé, debaixo de sol escaldante, a pele toda estourando, panfletando na rua pro cara. E não fazia corpo mole, muita gente fazia corpo mole. Eu e mais alguns não fazia, mas vários outros faziam corpo mole, não trabalhava direito. E ele mesmo reconhecia, ele mesmo me elogiava, ele mesmo falava que eu trabalhava direitinho. E pra ganhar mó miséria, gente, R$ 40 por dia. O que você faz com 40 conto? R$ 40, você se mata ali, se lasca, mas enfim. Na época eu falei, pô, vou fazer, né? E aí a gente falava pelo WhatsApp, a gente trocava ideia, a gente dava risada. Sabe uma pessoa normal? Gente, cuidado com esse povo é mascarado, viu? Esse povo, esses nazistas que tem por aí, esses neofascista nazista, pseudo-cristão patriota, filhos do integralismo, que o integralismo no Brasil é o nazismo no Brasil e o fascismo no Brasil. Só que aqueles deram uma incrementada, né? E cuidado que esse povo, gente, eles são mascarados, eles vão na igreja, eles parecem que é pastor evangélico, pastor, gente. Eu vou contar ainda pra vocês a experiência que eu tive com um pastor evangélico, gente. Que eu fui morar na casa do cara, o cara é filho do Satanás, ele e a família dele todinha. E adeptos a esse movimento aí nazista aí, né? Então cuidado com esse povo parece gente normal, esse povo, gente, vai na igreja, esse povo não é aquela pessoa assim que você fala, nossa, tá preso num bunker com uma arma na mão, uma faca na outra e várias balas cruzando o peito e a pessoa tá ali esperando a Terceira Guerra Mundial. Não, essas pessoas, gente, essas pessoas aí estão infiltradas em tudo quanto é lugar, nas empresas, em tudo quanto é ramo da sociedade. Vocês tomem muito cuidado, porque aquela pessoa, eu jamais imaginaria que aquele cara que eu batia papo, que eu dava risada, que um zoava com o outro. A gente, um zoava com o outro, sabe? Zoeira assim normal, de pessoa normal que trabalha junto. Eu zoava com ele zoava comigo via zap ou pessoalmente também. Sabe assim, que você fala, não, aquela pessoa, imagina. Pois é essa mesma. É aquela pessoa que você fala, imagina. Pessoa ali, super gente boa, normal, trabalhadora, vai na igreja e pá, e pum, e essa pessoa é nazista. Nazista. O que ela demonstra não tem nada a ver com o fundo dela. O que ela mostra no rosto não tem nada a ver com a podridão que ela esconde que tem dentro do fundo dela. Aí, gente, é um poço de podridão, viu? Um
poço de ideias asquerosas que esse povo tem sobre a vida, sobre as pessoas, sobre eles mesmos. Um poço de imundícia. Mas o raso, né? É que nem Jesus falou, né? Esse povo é que nem sepulcro caiado. Por fora, eles têm até a boa aparência, tem até voz melosa, voz sedosa, voz aveludada. Que nem esse cara tinha. Uma voz aveludada, mas por dentro só toda espécie de podridão e corrupção, né? Que nem a Bíblia fala. Mas você vai reconhecer eles, Jesus já deixou bem claro, a gente vai reconhecer eles não pelo que eles falam, não pelo que eles demonstram, porque fariseu, meu amigo, fariseu só vive disso, de caras e bocas. Eles demonstram, eles adoram se demonstrar para os outros as coisas, para poder enganar, né? Mas Jesus já deixou bem claro como que a gente identificaria esses caras e essas mulheres. Pelas suas obras. Não tem como uma árvore má dar bons frutos e vice-versa. Não tem como uma árvore boa dar mau fruto. Então você vai conhecer, gente, pelos frutos. Essa galera aí. Pelo rastro de destruição que eles deixam na vida das outras pessoas, por onde eles passam. Embora eles até façam alguma coisinha ou outra aí para disfarçar. Mas a real mesmo é que eles são lobo-devoradores. Eles destroem a vida de pessoas. E com um sorriso no rosto, e com carinha de bom moço, de boa moça, de boas intenções. Eles são assim. Então vocês tomem cuidado, entendeu? E esse cara ariano, né? Brancão, do olho azul. Totalmente ariano. E... aí, cara, conversando com esse cara, tal, papo... esse cara começou a pesar pro meu lado, sabe? Pesar é quando a pessoa começa a vir com muita graça pro seu lado. É um jargão aqui, né? Ou começa... enfim. Aí todo mundo percebendo que o cara tava exagerando nas coisas, assim, pro meu lado, sabe? Eu falei, caramba, esse cara eu não sei. Eu não sei, gente, se esse povo nazista é tudo enrustido. Sei lá, se... porque se a pessoa é narcisista, a ciência já prova isso. Não adianta negar. Você pode negar, mas se você é narcisista... automaticamente você é naturalmente no mínimo bissexual. Fora a pansexualidade aí, que nem eu já falei, é sexo com gente morta, sexo com animal, zoofilia, incesto, tudo quanto é tipo de sexo sujo, narcisista gosta. Então no mínimo você é bissexual, no mínimo, jogando baixo. Não adianta negar que a ciência prova e mais comprova isso daí. Eu não sei, esse povo deve ser tudo enrustido, sei lá, casa com mulher, sei lá, para dar um aval para a sociedade, ou casa com homem também, para dar um aval para a sociedade, a mulher narcisista, mas sei lá, às vezes curte tudo ali, tudo é jogo, tudo é válido para eles. E esse cara pesando na minha, sabe? Vindo pro meu lado falando, toda hora falando a mesma coisa, a gente dentro daquela perua, dentro daquela Kombi. E o cara sempre falando o mesmo tema, o mesmo assunto pro meu lado. Até as meninas, que eu falei assim, meu, essa situação aí já tá chata já. Esse cara pesando pro meu lado do jeito que ele tá. E até as meninas que trabalhavam lá, ela falou assim, meu, ele tem... não sou eu que tô falando, elas mesmo que falavam. Ela falava assim, meu, tá uma situação estranha, esse cara toda hora falando a mesma coisa pro seu lado. Até as meninas que trabalhavam na perua falavam, meu, ele tem um jeitinho mesmo. Se você reparar, ele é casado com mulher e tudo, mas se você reparar bem mesmo, no fundinho, ele tem um jeitinho assim. Inclusive, antes mesmo de você aparecer aqui na perua, as meninas já conversavam com ela, mas não falavam nada na frente dele, né? Porque ele fala aí que ele é machão, que ele é casado com mulher, barari bororó. Mas ele tem um jeitinho assim, levemente assim, tal. Falei, então tá, meu, não é possível. Aí o cara começou a pesar demais na minha nesses assuntos. Só que aí ele começou a fazer serviço de macaco voador, dando recado, sei lá de quem que tava mandando ele dar recado pra mim. Mas como ele fazia parte dessa rede, a rede tava mandando ele, ou os cabeça lá, enfim. E o cara toda hora falando disso, o cara, sabe, toda hora falando de sexualidade, disso, daquilo, de não sei o que, de se gosta de mulher, se não gosta.
E, sabe, pesando ali a mente, pesando pro meu lado. Eu, eu zoava também, né? Mandava lá uns. Quando era via WhatsApp, mandava umas imagens zoando ele e tal. E tá. Aí começou a trabalhar um carinha lá. E o carinha, eu não sei onde ele conheceu aquele cara, enfim. Se foi a própria rede que mandou o cara trabalhar lá. Isso daí, gente, ó, durou meses e meses, tá? Acho que mais de ano, na verdade. Que eu trabalhei com ele mais de ano. E esse cara, eu tô resumindo pro áudio não ficar muito longo. E esse cara, assim, ele forjou várias situações, sabe? Então ele pegava. Acho que tinha um transexual que trabalhava com a gente, eu não sei, eu acho que ele era transexual mesmo. Porque depois as meninas falou que ele era. Mas eu mesmo não percebi porque o cara, ele não transparecia nada de algum resquício de masculinidade. Ele era completamente mulher. Não sei se ele operou. Quem olhava assim, eu mesmo falei, nossa, é mulher, é homem mesmo? É homem, mas ele é transexual. Não sei se ele é operado. As meninas falavam, não sei se ele é operado, mas completamente mulher. A voz, o nariz, o pescoço, não tinha nada de homem, a mão, nada. Completamente mulher, mas as meninas falavam que ele era transexual. Aí colocava esse cara pra trabalhar comigo, ficava falando as coisas. Aí depois pegou um outro carinha que acho que morava sozinho, não sei, e botou o cara pra trabalhar comigo. Sabe assim, sempre fazendo coisinha e falando coisinha, fazendo e falando. Com graça, sabe? Com graça pro seu lado. Eu falei, até as meninas falaram, não sei não, acho que ele tá apaixonado por você. Eu falei, meu, o cara é louco, doente, sei lá. Vai saber o que não passa na cabeça de uma pessoa dessa. E aí mandava umas fotos meio esquisita, estranha, sei lá. Enfim, resumindo, gente, esse assunto me dá até preguiça de falar desse cara. Que foi uma grande decepção mesmo, esse cara aí, meu. Cara que a gente trocava ideia. É por isso que eu falo, sabe? Esse povo que entra nessa rede, gente, eles se vendem a alma pro diabo. Os quimbandistas que eu conheço me perdoa, tá? Porque, gente, eu sou uma pessoa que eu converso com todo mundo, tá? Não tem preconceito, não. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença. Mas não é porque eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença, que eu vou passar por cima das pessoas. Então eu conheço gente do candomblé, conheço gente da umbanda, conheço gente da quimbanda. Mas eu não concordo com aquilo. Não é a minha crença, não acredito nas coisas que eles falam, em algumas coisas. Eu acredito sim, em algumas coisas lá, porque essas coisas batem com o cristianismo. Mas tem coisas que eu não acredito. Mas eu respeito. Mas eu conheço essas pessoas. Não são grandes amigos, mas eu conheço. Então eu acho que tem algumas delas que eu acho que tá vendo o que eu tô falando aqui, né? Elas vão falar, não, o diabo é gente boa. Não é culpa do diabo. Não vem, que para eles, na concepção deles, não é isso, entendeu? Que o cristão acha do diabo, né? Eles têm uma outra concepção do diabo. Mas enfim, é vender a alma pro maligno, vender a alma pro... É você fazer exatamente... É você vender você fazer exatamente o contrário do que a sociedade comumente prega, né? É você ir contra seus próprios valores. Se você tiver algum valor, né? Se você tiver algum valor... Porque muito desse povo aí não tem valor nenhum. Eles fingem ter um valor que não tem. Mas se você tem algum tipo de valor, é você ir contra seus próprios valores. Você trair a si mesmo, você... É por isso que eu falo, gente, esse bando de favelado, de negro, de pobre, de nordestino da minha região. E também posso falar de um outro estado, de uma região que eu fui, que os pobres de lá, a mesma coisa. Os pobres, os negros, os nordestinos favelados de lá, tudo um bando de gente sem categoria. Gente vendida, gente que está lutando contra si mesmo, trabalhando para nazista. Trabalhando para gente que odeia eles. Para gente que enquanto eles estão sendo mão de obra barata, ótimo.
Você é minha mão de obra ali barata, eu te dou um certo senso de importância, eu faço você parecer que você é importante, eu faço parecer que eu tô te dando valor, eu finjo porque eu quero te usar, eu quero te manipular, você vai ser meu macaco voador, você vai ser um instrumento meu, para fazer alcançar lá onde eu não alcanço. Aí fica esse monte de pobre, eu fico olhando, gente, sabe, eu falei isso em vídeos anteriores, vocês são uma vergonha. Vocês estão lutando contra si mesmos. Vocês estão sendo preconceituosos contra si mesmos. Eu não posso falar do Brasil inteiro, porque eu não viajei o Brasil inteiro. Viajei algumas partes. Mas do lugar que eu fui, desse lugar aqui onde eu moro, eu não estou falando que os pobres, que os negros, que os nordestinos são uma vergonha. Não é isso. Eu estou falando desses que vendeu a alma para esse sistema aí nazista e estão trabalhando para esse sistema nazista. Vocês são uma vergonha. Vocês não, os pobres que estão nessa não representam os pobres. Os nordestinos que estão nessa, vocês não representam os nordestinos. Os negros que estão nessa, vocês não representam os negros. E os favelados que estão nessa, vocês não representam os favelados. Vocês são um bando de vendido. Vocês se venderam. Estão aí trabalhando para quem detesta vocês, para quem oprime vocês. Que oprimiu vocês a vida inteira, oprimiu seus pais, oprimiu seus avós e vai continuar oprimindo seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e vocês aí fazendo esse papelão, essa vergonha. Vocês não representam a classe. Mesma coisa, eu não tenho certeza, já falei isso em vídeos anteriores, eu não tenho certeza, mas aparentemente até o crime organizado aqui da minha região parece que está trabalhando para esses nazistas. Eu não tenho certeza, não posso falar é isso, não posso. Mas gente, antigamente aqui tinha justiceiro. Não tô fazendo apologia a isso não, tá? Não é que eu tô fazendo apologia, mas os caras tinham senso de integridade, tinha senso de justiça. Esses bandidinhos aqui de hoje, que tá por aí, meu, se realmente eles estiver trabalhando para esse sistema nazista, vocês também não representam não, a classe não, de bandido aí não. Vocês são muito pão com ovo, uns caras vendidos, uns caras que vocês estão trabalhando para quem sempre oprimiu vocês e oprimiu a população pobre. Vocês são uma galera sem filosofia de vida, vocês não têm moral, vocês não têm senso de justiça, que nem os justiceiros da década de 90, década de 80, até meados dos anos 2000. Até o crime organizado parece que se vendeu. Eu não tenho certeza, mas pelo que eu estou percebendo, é o que parece. Não sei se é, mas é o que parece. Então, estou colocando um "se" bem grande aqui. Policiais também, não são todos, mas alguns que ficam aí trabalhando para esse sistema aí, entendeu? Servindo de marionete para eles. Que nem eu falei, ele já cata os caras, gente, no psicológico deles desde a escola de formação, né? Não são todos não, mas tem uns que se propõem a fazer aí serviço de marionete. É outra vergonha também. Então, cara, aí esse cara armou pra mim durante meses. Tava uma situação chata já, todo mundo falando, as meninas comentando. E tá. Aí eu tô fazendo um jump no tempo pra vocês entenderem. Aí nesse meio tempo eu saí de casa, já não tava mais morando em casa, fui obrigado a abandonar a casa que eu nasci, devido ao stalking coletivo de um bando de pobre, de um bando de negro, de um bando de favelado, de um bando de nordestino, dentre outros que não eram negros, nem favelado, nem nordestino, nem pobre, de outros vizinhos meus brancos, arianos, brancos nazistas, né? Mas eles usando esse povo aí que se diz pobre, se diz favelado, se diz nordestino, se diz preto, mas não representa a classe, é uma vergonha. Então usou um monte de gente para me stalkear, eu fui obrigado a sair da minha casa, e eu já tava morando fora, e esse cara começou, gente, uns dias antes,
Um tempinho antes, né, de eu parar de trabalhar com ele pegou e me deu a carteirada lá, puxou a carteira. Porque eu pertenço a movimento tal, aí, tá vendo aqui, ó, tem até função. Aí me mostrou a carteirinha lá desse movimento neonazista, fascista aí, político. Falei, cara, esse cara trabalha pros caras. Depois disso, ele se revelou. E aí, cara, eu não sei assim o que ele queria comigo, exatamente. Se ele queria. Uma vez, sabe que esse cara virou pra mim e falou assim. Ele falou, então, aí tinha uma vez que esse cara. Eu acho que é que nem na Alemanha nazista. Esse povo, sei lá o que acontece com esse povo. Eles ficam caçando determinado tipo de gente que eles consideram uma ameaça para o sistema podre deles. Eu acho que eu sou uma ameaça, né? Porque eu sou pobre, sempre fui pobre, mas nunca tive falta de cultura. Então não vem querer me enganar, não, com um sistema de doutrinação, de massificação do pensamento, porque eu não sou bobinho. Graças a Deus eu tenho muita cultura, estudo também. Então acho que talvez esse sistema ache que eu sou uma ameaça. Pô, o cara é pobre, mas a gente não consegue dominar a mente dele. Não consegue fazer ele transformar a mente dele, ter a metanoia, né? Metanoia é a transformação do pensamento. Porque, gente, vocês nunca vão conseguir fazer a metanoia em pessoa instruída. Por isso que os nazistas lá da Europa, a primeira coisa que eles faziam era exterminar toda a classe pensante. Todos os intelectuais, todas as pessoas assim que tinham cultura, que sabia fazer uma crítica real do que estava acontecendo na realidade, que eles não conseguiam dominar a mente daquelas pessoas. Então o nazismo na Europa, uma das primeiras coisas que eles faziam toda vez que eles invadiam um país era exterminar, assassinar todos os intelectuais daquele país. Toda pessoa pensante, que tem cérebro na cabeça, que eles não conseguem dominar a mente, porque a pessoa tem cultura, tem estudo. E por quê? Porque a gente não vai conseguir trazer aquela pessoa para o nosso lado. Aquela pessoa é uma ameaça para a gente, porque aquela pessoa, ela vai abrir o olho de todo mundo. Porque aquela pessoa pensa. Então ela é uma ameaça para a gente. Só aquela única pessoa é uma ameaça para a gente, porque ela é um ser pensante. Penso, logo existo, né? Como diz o filósofo. Ele é um ser pensante, vocês não podem ser pensantes. Vocês têm que ser paga-pau, vocês têm que ser pau-mandado. A gente manda e vocês executam. A gente manda, vocês têm que ser nossos macaco voador, nossos garotos de recado. Você é um tijolinho no nosso The Wall, na nossa parede aí, conforme aquela música do Pink Floyd. Você é só uma peça um tijolinho do nosso mural, do nosso muro. Se você não se encaixa, você tem que ser exterminado. Porque você é uma ameaça para o nosso sistema corrupto. Mas eu não me encaixo mesmo. Nunca me encaixei, não me encaixo, nunca me encaixarei. Eu e pessoas como eu. Seres pensantes. Seres que pensam, né? Aí, teve um dia que esse cara virou pra mim e ele tava forjando várias situações pro meu lado, assim. Sei lá o que esse cara queria. Não sei. Ele tava, no mínimo, ele devia estar projetando, né? Sobre a própria sexualidade dele em cima de mim, não sei. Que narcisista faz projeção, né? Eles projetam o que eles são nos outros e fica acusando os outros, apontando o dedo para os outros, exatamente daquilo que eles são. Assim é narcisista, já falei várias vezes aqui. Aí um dia ele botou um cara para trabalhar comigo e mandando esse cara falar um monte de coisa para mim, meio que dar em cima de mim. Falei, Jesus, o que tá acontecendo nessa perua aqui? O negócio aqui tá feio, hein? Gente, sexualidade de ninguém não interessa a ninguém. É que nem eu falo pra vocês, ó, eu sou uma pessoa tão tranquila. Sinceramente falando, se você tem um relacionamento aberto com seu marido e com a sua esposa, se você mete o chifre no seu marido na frente da sua esposa e vice-versa, mas vocês têm um relacionamento aberto e os dois concordam com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou muito assim, entendeu? Eu não me meto na vida das pessoas, só que também não vem querer me puxar para eu fazer coisa que eu não quero fazer. E também querer me puxar para eu pensar coisas que eu não quero, que eu não concordo com aquilo, para eu aceitar coisas que você para lá e eu para cá. Eu te respeito,
Quer fazer suruba, quer fazer o que você quiser fazer da vida. Quer beber, quer fumar, quer usar droga. Meu, eu não tenho preconceito nenhum. Você quer... Você é você. Agora não vem querer me arrastar para fazer as mesmas práticas que vocês praticam. Aí já é completamente diferente. Mas se você estiver fazendo... Meu, eu sinceramente falando, eu falo desse povo aí fazendo suruba, esses crentes aí que eu conheço daqui, que não é um, é dois, e eu conheço por experiência própria, então eu posso falar, posso abrir minha boca e falar, esses crentes surubeiros que tem por aqui, e não crente também. Mas, meu, quer fazer, ó, você não querendo me forçar a fazer a mesma coisa, mas esse partido aí, nazista, eles querem te forçar você a ser um tijolinho no muro deles, ter o mesmo comprimento, a mesma altura, a mesma largura. E quem é fora, quem não se encaixa nos padrões de escravo mental deles, que vocês são escravos mentais deles, quem não se encaixa, você é uma ameaça pra eles, né? Aí esse cara, meu, botou um carinha lá pra trabalhar, o cara mais ou menos deu em cima de mim, amando dele. E não era normal aquela situação, porque, meu, era o dia inteiro trabalhando com o cara, o dia inteiro sendo assediado das mais variadas formas possível. E aí um dia aí eu já tinha parado de trabalhar com ele e tal. Aí esse carinha que ele botou pra trabalhar comigo, e ele botou o carinha pra me assediar, não só sexualmente, gente, mas assédio de vários mais variados possíveis, entendeu? Não só assédio sexual. Sabe assim, a pessoa querendo incutir ideia na sua cabeça? Querendo plantar ideia na sua cabeça, querendo que você faça coisa que você não faz, querendo que você, entendeu? Que você entre na deles, querendo que você entre ali na mesma vibe, no mesmo, sabe? Mesma coisa que eles fazem lá. Aí, eu já tinha parado de trabalhar com esse cara, já tava morando fora de casa. Aí, esse cara, meu, começou a fazer sincronização comigo e ele foi bem claro comigo. Porque eu ainda tinha contato com ele no telefone. Eu ainda tenho o telefone dele. É que eu não falo mais com ele, mas eu ainda tenho o telefone dele. Aí, esse cara começou a fazer sincronização. Mesma coisa que acontecia no meu bairro há muito tempo. Mesma coisa que meus familiares faziam comigo há muito tempo. Que todos os meus vizinhos já fizeram comigo há muito tempo. Que todos os outros macacos voadores do meu bairro já faziam há muito tempo. Ele começou a fazer exatamente a mesma sincronização. E ele ainda falava comigo no telefone. Aí ele começou a mandar esse carinha ir nos mesmos lugares que eu ia. Esse cara não frequentava os mesmos lugares que eu frequentava. O carinha que ele mandava ficar me assediando. Começou a mandar esse carinha a frequentar os mesmos lugares que eu frequentava. Aí começou a falar, você é igual esse carinha aí. Você é igual ele. Tipo, querendo falar que eu tinha a mesma sexualidade que o cara tinha. Aí ele falou isso pra mim por telefone. Eu falei, esse cara é retardado, é doente? Se eu sou, se eu não sou, e daí? E o que ele tem a ver com isso? Sendo ou não sendo? Mas eu acho que esse partido nazista aí, ele fica caçando pessoas, sabe? Pra ficar apontando pessoas. E ficar mapeando pessoas, entendeu? Essa é a estratégia, ficar mapeando. E depois, ó, aquela pessoa ali é isso, faz isso. Só que do mesmo jeito que eles mapeiam, sem querer, eles acabam se entregando, né? Porque ao mesmo tempo que eles estão mapeando, eles também estão sendo mapeados. Por pessoas igual eu, que tem cérebro na cabeça, que pensa, que raciocina. E aí esse cara, eu chegava nos lugares, gente, igualzinho, tá vendo esse cara que chegou aqui hoje na praça comigo, que eu falei que veio ombro a ombro comigo, que chegou na mesma hora, no mesmo instante, que sentou no banco onde geralmente eu gravo. Mesma coisa esse carinha começou a fazer, esse carinha que ele mandava pra ficar me assediando. Nos mesmos lugares, aí tinha um restaurante aqui, eu fui obrigado a parar de ir, depois eu vou contar pra vocês, tá? Aqui na minha região tem um restaurante que é do governo do estado, você paga apenas R$1, e ali come trabalhador, come tudo quanto é tipo de gente. Trabalhador que trabalha em empresas ao redor, né, desse local. E eu tava sem dinheiro, gente, ali era um local que era a minha salvação. Eu fui obrigado a parar de ir
de tanto que eles mandavam o macaco voador me assediar e me humilhar no meio de todo mundo lá. Não é nada no meio de todo mundo, mas era assim, eles ficavam me perturbando. Eu vou contar essa história pra vocês, tá? Hoje em dia, eu não posso mais comer no restaurante de R$ 1. Porque eles... E outra, não é um ou outro, não. É um monte. Basicamente, cada dia é um macaco voador diferente. E todos eles fazendo a mesma coisa. Que nem eu falei pra vocês, eu comecei a parar de ir em locais públicos, porque onde eu ia, biblioteca, fábrica de cultura, tentando estudar, e eles lá mandando macaco voador, sabe? Depois o bom prato de R$ 1, eu fui obrigado a parar, ali era a minha salvação, gente. Eu tô gastando dinheiro que eu nem tenho pra gastar, comida tá cara, mas eu não posso frequentar o bom prato de R$ 1, porque eles começaram a me tosar, a não deixar eu frequentar lugares públicos. Todo mundo come naquele bom prato, menos eu. Eu tô precisando, não tenho dinheiro e eu tenho que ficar gastando dinheiro com comida. Não posso, não tenho onde cozinhar, porque eles fizeram eu perder tudo. Depois eu conto essa história aí, que eu tinha fogão, tinha tudo. Eles fizeram eu perder meu fogão, tudo. Eu vou chegar nessa parte ainda, tá, gente? E aí, lá no bom prato, lá, o cara me assediando, o cara sentava na mesma mesa que eu. O cara não frequentava, sabe assim, que você tá todo dia lá? Porque antes deles começarem a me assediar no bom prato, eu comia lá. Então o cara não frequentava aquele local. Então assim, sabe, gente, quando você vê que uma pessoa que não frequenta aquele local começa a frequentar, vocês tomam cuidado, viu? Provavelmente é macaco voador. Pau mandado deles para ficar ali, entendeu? Começa a frequentar e começa a puxar papo, a conversar com você direto e a mandar recadinho deles. Aquele recado velado, sabe? Não declaradamente. Mas pela frequência, né? Usando várias pessoas diferentes, sempre falando o mesmo assunto, você sabe que é o recado pra você. E aí, gente, esse cara, ele sabia certinho a hora que eu chegava na fila. Na hora que eu chegava na fila pra comer, o cara chegava na mesma hora, no mesmo instante. Na mesma hora, no mesmo instante. Como que esse cara sabia? Qual tecnologia que ele usava? É rastreamento via celular, via satélite? Mesmo assim. Como é que o cara sabia ali, milimetricamente, que eu estava chegando naquele momento? Aí onde eu chegava, no Bom Prato, depois mais um lugar ali, perto ali mesmo, que eu costumava ir também. Aí o cara chegava na mesma hora, no mesmo instante, milimetricamente, no mesmo segundo ali. E aí eu passei a mão no telefone, passei a mão no meu WhatsApp, de um outro telefone que eu tinha, que estragou. E passei a usar pra ele, eu falei, você tá mandando esse carinha aqui, né? Ele, sou eu mesmo. Isso aí é pra você aprender. Desse jeito ele falou. Isso aí sou eu mesmo. Isso aí é pra você aprender. Ele não falou sou eu, somos nós, ele falou. É a gente mesmo. Ele falou, é a gente mesmo. Então, gente, essa rede aí, que faz esse stalking Brasil afora, eles têm tecnologia, que eles conseguem milimetrar os minutos ali, o segundo, os locais que você vai, todinho é rastreado. E a pessoa consegue fazer aquela sincronização perfeita, que nem eu já falei pra vocês aqui. Depois disso, cara, aí esse cara mudou comigo. Aí depois esse cara teve um dia que me xingou, o cara que até então a gente era amigo, a gente conversava. O cara do nada me manda um palavrão no WhatsApp, me xingando com tanto ódio. Sabe aquele ódio que estava enrustido? Sabe aquele ódio que estava oculto? A pessoa ali parecendo que era um anjo de luz, uma voz aveludada, e de repente a pessoa se transforma. Aí ela mostra quem é, anos e anos, a pessoa fingindo uma coisa que ela não era. Aí de repente ela mostra o que realmente ela era. Aí esse cara mostrou do nada, gente, do nada. Amando da rede. Por isso que eu falo, esse povo que entra nessa rede, eles vendem a alma. Às vezes você tem um amigo, aí você deixa de ser amigo daquela pessoa porque a rede mandou. Porque agora ela é dona da sua alma, né? Ela é dona dos seus pensamentos, ela é dona do seu coração, ela é dona da sua moral, você já não tem mais moral. Você sabe o que é certo e o que é errado, mas você faz o que eles mandam, porque você deve obediência. Você vendeu sua alma, você está devendo obediência ali, ó. Você é só um capacho. Que ainda que você tenha algum tipo de valor
Você tem que, você tem que passar por cima dos seus valores, porque você deve obediência a essa rede nazista. E o cara, do nada, assim, mandou um palavrão, mandou eu tomar não sei aonde. Aí eu mandei ele tomar não sei aonde também, via WhatsApp. E perdi o contato desse cara. Aí o que aconteceu, gente? Eu vou dar um jump aqui, um salto no tempo. Vou linkar os assuntos para você entender os assuntos. Aí eu viajei para outro estado, né? Tô eu lá em outro estado, vida nova, né? Aí de repente começou a passar um caminhão, porque esse cara ele tem um comércio de frutas que ele passa na rua, um caminhão de frutas, né? E o caminhão de frutas dele tem um nome específico. É um nome que não tem como imitar aquele nome. Lá no outro estado que eu estava, aquele caminhão de fruta, aí começou a passar um caminhão de fruta que não passava, que até os moradores da região falaram, nossa, mas não passava caminhão de fruta aqui. Eu falei, é porque eu tô aqui, já até sei. Começou a passar esse caminhão de fruta porque eu tô aqui. Aí o caminhão de fruta lá do outro estado, no alto-falante, falando exatamente o nome do caminhão de fruta desse nazista aqui de Santo André, que eu trabalhava para ele como que ele era pirueiro e eu trabalhava para ele. Ele faz serviço de perua, mas ele tem esse serviço também de vender fruta na rua com a perua dele, com a Kombi dele. Lá no outro estado, o pessoal fala no nome da frutas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que é gente, é um nome, eu não vou falar aqui, porque eu falei que eu não ia citar nomes. Mas é um nome muito específico, não tem como imitar. Não tem como imitar. Ali, gente, era um recado. E aí fizeram da minha vida um inferno lá no outro estado. Agora, assim, não tinha motivo desse cara ficar me stalkeando, desse cara ficar me perseguindo. Que até então eu era um funcionário normal dele. Só que ele começou a fazer stalking, mandar recado durante meses e meses e meses. Eu naquela perua dele e uma coisa estranha, uma coisa que nem eu falei, até as meninas falaram, nossa, tá demais aí o negócio, o cara tá apaixonado por você. Se não tá, o que é isso aí? Aí, lá no outro estado, cara, lá no outro estado, lá não era perua, lá era um carro. Mas frutas não sei o que, não sei o que, não sei o que. O mesmo nome idêntico desse pirueiro aqui que tinha, quando ele tinha, ele passava na rua vendendo as frutas, ele tinha o nome da perua dele, de vender fruta tal, 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 tal. E lá a mesma coisa. Eu falei, ai caramba, não acredito. Aí, cara, eu voltei, né, pra São Paulo. Ó, tô fazendo vários jump aqui, mas tô linkando os assuntos pra vocês entenderem. Aí eu voltei pra São Paulo, que eu fui obrigado a voltar. E por acaso, cara, eu acabei ficando num hotel bem perto onde ele guardava as peruas dele lá, né? Antes de eu conseguir uma casa, né? Novamente alugar uma casa aqui. Aí nessa que eu fiquei no hotel perto de onde ele deixava as peruas dele lá, ele me viu. Na hora que esse cara me viu, ele não sabia onde enfiar a cara. Porque ele achou, gente, que eu ia lá tirar satisfação com ele, né? Eu vou vir, vou meter a porrada nele, ou se não meter a porrada, eu vou falar um monte. Gente, o que eu vou fazer lá? Eu vou dar motivo para sair como errado na história? Porque tudo que eu faço, a rede já está organizada para me culpar. Inclusive já com esqueminha com gente da polícia. Eu vou lá fazer o quê? Vou dar motivo para ficar como culpado? Mas quando ele me viu aqui, ele ficou assim, sabe? A pessoa não sabe onde enfiar a cara. Aí a fisionomia dele mudou. Porque acho que ele achou, o cara tá lá, né, em outro estado. E eu tô mandando meu recadinho pra ele. Mas eu já tinha voltado pra cá porque eu fui obrigado. E a pessoa assim, se transtornou. O rosto, a feição da pessoa, tudo mudou. E não sabia onde enfiava a cara dele. Não sabia onde enfiava aquela cara dele. Ele falou, agora que ele vai vir aqui tirar satisfação. Não fui. Só pela reação dele ali, gente, tava mais que na cara, sobre tudo. Só que eu vou fazer o quê? Ele não é o único. Ele não é o único. Aí eu vou falar o quê? Que nem eu gravei nos vídeos anteriores aí, que eu falei sobre legião. Meu nome é Legião porque somos muito. Eu vou tirar satisfação com uma única pessoa, sendo que é uma legião
de centenas e centenas de pessoas que já me prejudicaram até hoje. Meu nome é Legião, somos muito. Não tem como. Não tem como. Então, assim, mas só pra vocês entenderem, tá? Sobre esse perueiro aí. Depois eu perdi o contato com ele, não falei mais com ele. Mas é uma pessoa assim, e volto a falar pra vocês, ariano, tá? Brancão, do olho azulzão, completamente ariano, tá? Então, gente, fiquem aí. Que horas são? Boa tarde aí pra vocês.